Bom dia, meus queridos. Bom dia. Estamos em 1º de maio. Uhul, É feriado. isso mesmo, feriado, queridos. E a gente está aí mais um dia juntos, ó. E hoje você Você pode... queria um feriado, né, já? Você já estava precisando de um feriado, né, Tava, gente? tava. Nossa, esse ano ninguém vai dizer assim, ai, eu preciso de um feriado. O povo queria um feriado para ir para a praia, mas não vai poder ir para a praia, né? Pode ir para o chuveiro, tomar um banho, alguma coisa nessa área, né? Arruma a área de serviço, né, e dá um pulo lá, né? A sacada do apartamento vai ser muito bem utilizado para tomar o sol, mas está podendo sair de casa, né? A gente pode sair de casa. Sejam bem-vindos. Eu vi aqui a Ruth, a Ana, Paulo, o Luiz Carlos, Leila, Lisete, Luiz Machado. Bom dia, queridos. Etevaldo. Que bom. Lucinete também. Sexta-feira de feriado, mas o pessoal tá acordado, né? Pois é, o que vão fazer no feriado, né? Não, tem muita coisa. Aproveitar, né, para alguma coisa. Isso aí, a Joana, a Jussara, que bom, o Roberto Brown também. Vânia, Ritinha, o Jorge, o pessoal pulando cedo aí, né? Bom, queridos, um bom dia a todos. Graças a Deus a gente pode estar juntos. Já vou avisando que continuamos entendendo que não é momento ainda de voltar aos nossos cultos públicos, né? Temos aí visto a notícia da curva ainda em ascendência, né? E alguns queridos nossos já mais próximos infectados. A gente realmente tem que tomar cuidado mesmo. Almir e a Nívia, sejam bem-vindos, queridos, que bom que vocês estão aí com a gente. Então, nós vamos continuar fazendo exatamente o que estamos fazendo, né? As nossas lives pela manhã. Semana que vem nós vamos ter também à noite, das 19 horas até as 19h30, lives sobre nossa intercessão missionária, né? Um pouco da história de missão da igreja, o que nós estamos fazendo, quais são os desafios, né? Eu vi aqui que a Vânia está pedindo... aniversário do Jorge hoje, né? Da Vânia. Sim, Vânia. Parabéns, Jorge, né? Mais um ano de vida. Isso é muito bom. Fizeram um feriado para ele. O homem nasceu no dia do trabalho, ó. Benção, já saiu para trabalhar. Já saiu para trabalhar. Que benção, que bom. Ana Maria, seja bem-vinda também. E então nós entendemos que vamos ficar assim. Então semana que vem vai ter de manhã e à noite, né? A noite vai ser comandado pelo nosso querido Josias, que é o executivo de missão. Vai estar trazendo algumas entrevistas e com alguns missionários e também desafiando a gente na intercessão missionária. E continuamos com os salmos pelas manhãs. Queria também avisar você que no domingo, 10h30, nós teremos o nosso culto, né, online, né, e um pouquinho diferente, mas a gente vai estar transmitindo às 10h30 o nosso culto, tá bom? Então vamos, hoje o Salmo é o 101, Salmo que a Áurea nos indicou, e a Ana Balcon está dizendo aqui, bom dia e parabéns a todos os trabalhadores, né? Isso mesmo, porque sem trabalho não se come, né, Ana? E não movimenta a economia e a coisa não anda, tá certo isso aí. Nós temos que dar graças a Deus pelos trabalhadores, né? E orar, né, para que o nosso país, o mundo volte a... Eu não queria que voltasse à normalidade, eu queria que voltasse melhor, né? Mas que voltasse a essa normalidade do dia a dia, das atividades, né? E estou aqui sabendo que as universidades talvez esse semestre perderão, né? Ou seja, quem ia se formar ano que vem, vai se formar, né, metade do ano que vem. Quem termina esse ano terminaria metade do ano que vem. Tudo isso muda completamente as realidades das pessoas. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Como estava dizendo, o Salmo 101 é um daqueles salmos que ele serve como alvo de vida para nós. Então, quando nós orarmos sobre esse salmo, né, orando com esse salmo,
a gente está sendo desafiado a uma vida com mais qualidade, uma vida com mais integridade, uma vida com mais santidade. Então, desafio você a estar lendo com a gente o Salmo 101, mas também pensando no desafio que ele nos traz. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Falei para o Jacques, amém, né? Falei para o Jacques, quando eu li, eu pensei, eu também quero eliminar e acabar com todos os ímpios ao meu redor. Os ímpios não, né? Os malfeitores, no caso os ímpios, né? Somente que tem vida íntegra que eu quero perto. Pensei, poxa, que legal. É isso aí. Esse salmo é daqueles salmos que a gente precisa colocar alguns pressupostos antes da gente sair dizendo sobre ele. Primeiro, creio que vocês lembram que a gente conversou sobre o Salmo 7, né? Essa semana, e eu disse, olha, esse Salmo 7 nos ensina a orar com coerência. Se eu quero justiça, então que a justiça seja para todos. Eu não posso orar que Deus tenha misericórdia de mim, sendo que eu estou vivendo do mesmo jeito do que o outro e quero que a justiça seja para o outro, mesmo que ele esteja vivendo como eu estou vivendo. Isso quer dizer que tem que ter no meu coração o entendimento que eu sou pecador e que eu mereceria a justiça também de Deus. E entender que Ele é um Deus justo, que se Ele executar a sua justiça na plenitude, Ele fulmina a humanidade. O mundo simplesmente deixa de existir. Mas Ele, então, pratica uma justiça amorosa, aquela justiça onde Ele branda o seu furor, né? Ele acalma o seu furor e misericordiosamente Ele ainda dá mais uma chance, mas Ele continua sendo justo. Assim como Ele continua sendo bom, Ele continua sendo justo. Esse salmo ele é tão interessante porque o salmista aqui, e não há como dizer que não é o rei Davi, porque ele está falando de uma postura de um governante, daquilo que um governante deveria fazer e ser. Ele deveria ser íntegro e deveria agir com lealdade e justiça. Então, esse salmo, alguns acreditam que era talvez um salmo recitado até no momento de algumas cerimônias, né, dos reis, do rei e tal. Mas ele nos dá a entender que parece que Davi que está dizendo isso como rei, né, que ele não quer que algumas coisas aconteçam nem no palácio dele, nem no reinado dele, nem com ele pessoalmente, mas as pessoas que estão à sua volta. E um desejo de justiça, um desejo de viver aquilo que é correto, aquilo que é certo, fazer aquilo que é certo, né, em todo o tempo. Bom, qual é o problema que a gente esbarra com isso? É que realmente esse é um pedido e uma oração muito forte. E ela demonstra, assim, um padrão elevadíssimo de integridade moral, ética. E falar em integridade moral e ética no nosso tempo é encontrar uma grande barreira, né? Porque nós não vivemos isso. E qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós exigimos dos outros aquilo que nem nós fazemos.
Bom dia, Ireni, bom dia, Rosa, os queridos estão chegando aqui. Então, o Salmo hoje nos faz perceber o seguinte: sim, nós devemos desejar justiça, integridade e lealdade das pessoas, mas nós precisamos orar para que isso seja parte da nossa vida também. O povo brasileiro é caracterizado pela incoerência, por isso eu volto ao Salmo 7. Nós somos aqueles que cobram dos governantes integridade, por exemplo, desvio de verba. Nós achamos inadmissível pessoas que têm a capacidade de desviar uma verba da saúde, de gente que tem capacidade de superfaturar ambulâncias, né? Teste de Covid, né? de roubar em cima de EPIs, né, produtos para poder, álcool gel, superfaturar o preço de máscara e tal, e tantas coisas. A gente acha um absurdo isso. Mas a gente não acha um absurdo a gente, por exemplo, pegar e, sabendo que a gente não precisa dos R$600, saber que eu posso entrar lá, entro com o meu CPF e ganho R$600. Né? Mas é direito meu. Sim, mas isso aí mostra o seu caráter, porque você está tirando do nosso país um valor que ele não precisa, que ele poderia estar investido em outra pessoa que realmente precisa. Esse é um ponto. O outro ponto eu continuo querendo levar vantagem em tudo. Se eu tiver a oportunidade de roubar o sinal de TV da rede na cabo, eu vou fazer. Se eu puder fazer algum plano que eu possa ganhar mais dinheiro, que seja de maneira ilícita, que ninguém descubra, eu vou fazer. E aí, gato né, de luz e coisa, e tantas coisas que a gente se torna corrupto, né? E a gente subornar o guarda, a gente fazer alguma coisa para não pagar a multa de trânsito, e tantas coisas que a gente faz. Andar na contramão, né? Estacionar em fila dupla, vou dar só uma paradinha aqui, coisas que a gente acha que isso é tão normal. Bom, o que eu estou querendo dizer é que esse salmo eleva ao nosso padrão moral. Então, se você está desejando alguma coisa, né, para o outro, então nós queremos governantes que tenham essa postura, que orem assim, nós também como nação e como população deveremos orar assim também. Né? Deveremos orar assim também. E qual é a nossa oração? Olha só, ele vai dizer que em minha casa viverei de coração íntegro. O coração íntegro é justamente alguém que está com o coração inteiro, inteireza de coração, com um propósito inteiro em servir ao Senhor, um propósito inteiro de ser moralmente correto e de ser eticamente correto. É alguém que está desejando viver isso com completude. Não é viver isso de uma parte e outra não viver. É escolher o que eu vou ser íntegro e escolher o que eu não vou ser íntegro. Né? O que eu puder dar o golpe nas pessoas, eu dou, mas a outra coisa eu sou íntegro. Para quando alguém vier falar alguma coisa comigo, isso aí eu não faço. Você não faz isso, mas faz outras coisas piores. Então o coração íntegro é aquele que está aberto para abranger todas as áreas de justiça da vida. Eu quero ser justo no meu casamento, eu quero ser justo com os meus filhos, eu quero ser íntegro nas minhas atitudes com as pessoas, eu quero ser íntegro no meu relacionamento com Deus, eu quero ser íntegro na minha sexualidade, eu quero ser íntegro no meu pensamento com relação às pessoas, porque eu faço mau juízo, eu sou vingativo, eu quero ser íntegro em tudo. É inteiro. A palavra íntegro vem dessa ideia de inteireza, de totalidade. Bom, e aí ele vai dar os desafios da oração. Primeiro desafio de oração: repudiar todo mal. Não colocar perante meus olhos coisa maligna. Ou seja, fugir não só do mal, mas da aparência do mal, como a palavra de Deus diz. Eu vou repudiar isso. Então, todo mal eu não vou chamar para mim, mesmo que eu gosto de fazer. Os meus pecados de estimação, as posturas que eu tenho que é muito interessante, né? Eu recrimino alguém que faz isso, mas quando eu faço, eu arrumo um monte de justiça e um monte de justificativas para fazer aquilo, né?
Então, quando alguém grita com você, você fala, olha, um inadmissível gritou comigo. Mas quando você grita com o outro, você fala assim, mas também me provocou. Ué, então tem que ser coerente. Nós oramos por coerência. E agora nós estamos orando por integridade. E orar por integridade é dizer, eu repudio todo tipo de mal, inclusive os que eu cometo. Segundo, odiar a conduta das pessoas e não as pessoas. Odiar a conduta das pessoas é, eu odeio o que você faz. Mas não quer dizer que a gente odeia as pessoas. O grande erro da interpretação desses salmos, e principalmente do Velho Testamento, é que a gente acha que odiar as pessoas. Não. As pessoas são dignas do nosso amor. Agora, odiar o que elas fazem, sim. Então, odiar o erro também e a conduta das outras pessoas. Sabe quando a gente encontra as pessoas e fala assim, não, deixa ele que ele é assim mesmo. Não é que ele é assim mesmo, está errado. Só que ele não vai mudar, então como é que eu vou aprender a conviver com isso? Mas eu não posso abrir mão e dizer, relativizar. Deixa. Eu me lembro, de conversando com alguns pais sobre filhos, quando eu era pastor de adolescentes, e depois de algum tempo eu descobri por que o menino era assim, a menina era assim. Porque um falava, não, mas a gente tem que mexer, tem que mudar. E o outro falava, não, deixa o menino, ele é criança ainda, uma hora ele vai mudar. Perigo, né? A conduta deve ser odiada, o erro deve ser odiado, e não as pessoas. Eu não vou me deixar dominar por essa conduta infiel. E olha só que coisa interessante que ele vai dizer. Nós temos que odiar a conduta dos outros, por quê? E não os outros, porque senão a gente começa a andar com essas pessoas e a gente começa a ser dominado pelo que elas pensam. Né? Longe está dos perversos de coração. Cris 1, diga-me com quem andas e eu te direi quem é. O versículo, o texto de Salmo 101 também vai fazer uma advertência a com quem a gente anda. Mas olha só que coisa interessante. Eu vou odiar a conduta, eu jamais quero me dominar por ela. O versículo 4 vai dizer, eu quero manter distância disso, eu não quero me envolver com essa ação do mal e eu não vou me calar, não vou tolerar e não vou me calar. Gente, isso é um negócio complexo nesse mundo que a gente está vivendo. Só um rei poderia falar isso, porque ele detém todo o poder. Ele pode chamar e dizer, eu não quero isso. O Ereni está dizendo que parou o som. Parou o som para vocês ou foi o celular só do Ereni? Só me dá um toquezinho se está tudo bem aí com vocês, para eu continuar. Só para a gente ver como é que está aí. Tá tudo ok? Bom dia, Ailton. Bom, vou continuar aqui, queridos, que vi que ninguém me falou nada, é porque é só o caso do Ereniei, senão outros estariam me dizendo aqui também. Então, olha só, esse envolvimento nosso com as pessoas. Nós corremos o risco, então, de parecer com elas. Mas tá ótimo ali, ó, tá dizendo que tá ótimo. Então deve ser o seu celular, Ereni, tá? Qualquer coisa, tem uma promoção aí. Deus abençoe. Vamos lá. Quando fala aqui de não me calar diante da difamação, não tolerar o homem arrogante e orgulhoso, aí mostra uma coisa muito mais complexa. Por quê? Porque tem a ver com a autoridade do rei. O rei podia chamar as pessoas e dizer, olha, tá morto, tá sentenciado, tá nisso, tá aquilo. Obrigado, queridos, tá tudo ok. O rei poderia fazer isso, mas nós mortais, meros mortais, não podemos fazer isso com a sua totalidade. Mas nós devemos ter o coração íntegro de não nos contaminar com isso e não achar que isso é normal e está certo. Nossa postura deve ser lutar contra isso. E isso é uma coisa que nós temos nos perdido ao longo do tempo. Tem coisas que eu não posso mudar, é verdade. Eu não tenho poder de mudança. Mas isso não quer dizer que eu vou tolerar e conviver como se isso fosse a mais tranquila coisa. Não. Eu não vou me abrir mão daquilo que eu creio, daquilo que eu entendo. Agora, vou demonstrar amor a essa pessoa,
vou tolerar no sentido, vou usar outra palavra, não a palavra que o salmista colocou. Eu vou aceitar o relacionamento com ele, mas não concordar com o que ele faz. Eu vou amá-lo, mas não colocá-lo debaixo das minhas asas de consciência. Não. Sempre que eu tiver a oportunidade de me posicionar em amor com ele, na sua individualidade, com essa pessoa, eu vou dizer, olha, eu não concordo com isso. E isso para mim está errado, porque eu creio nisso, nisso e nisso. Então, nós não podemos fazer como o rei Davi, né? Que era rei e podia fazer isso. Mas nós podemos ter essa integridade no nosso coração. E olha só que coisa interessante que ele vai dizer aqui. Então, a nossa oração é essa: Senhor, eu não quero ter esse tipo de relacionamento, eu não quero me aproximar com essas pessoas, mas muitos de nós, principalmente o pessoal que faz negociação, que trabalha com comércio, lida com isso. E tem que fazer negócio, às vezes, com pessoas que são inescrupulosas, né? Então, é um grande desafio, é um desafio de oração. E eu não estou aqui dando resposta para você, querido, eu estou aqui só te dizendo o que a palavra de Deus diz. Eu me lembro, e alguns já sabem dessa história, eu herdei uma loja da minha mãe e do meu pai, e simplesmente, dali um tempo, eu fechei a loja. Fechei por 2 motivos. Primeiro, porque má gestão. Né? Eu não era um bom gestor. Também tinha 19 anos com a cabeça, né? Não tinha muito o que fazer. Mas eu tive uma conversão, né? Um encontro com Deus muito marcante naquela época, aos 19 anos, e eu tomei o compromisso que dentro da loja não entraria nada que seria de nota fria, meia nota, sabe? Essas coisas que tinha naquela época. Hoje não tem, né? E simplesmente os fornecedores que mantinham o meu comércio aberto, que era calçado e alguns tecidos que eu vendia, que vendia muito bem porque o preço era bom, simplesmente deixaram de vender para mim porque eles não iam entregar com nota inteira. Resultado, fali. Agora, olhando para trás, eu já fico em paz nesse sentido. Mas não quer dizer que isso é fácil para você. Só estou dizendo que a minha experiência foi o seguinte: quando eu quis viver a integridade na sua totalidade, eu tive que pagar um preço. E no mundo de hoje, queridos, não quero iludir você. No mundo de hoje, a integridade paga-se preço. Você vai perder privilégios, você vai perder contatos, você vai perder o que a gente chama hoje no mundo no networking, porque o pessoal vai dizer assim, não, com ele não dá para fazer negócio não, porque ele sempre quer tudo certo e tal. Bom, agora vale quanto vale a nossa integridade. E ele vai dizer aqui que a gente deve cuidar com quem a gente vai andar, né? O staff dele. Ele vai dizer, olha, os meus olhos aprovam os fiéis, versículo 6, e eles habitarão comigo, ou seja, aqui alguns dizem que aqui é Deus que está falando, mas na verdade é Ele que está falando aqui, o próprio salmista. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Puxa, no Brasil então vai ser difícil encontrar, né? Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então ele diz, quem vai trabalhar comigo é gente íntegra, gente que não pratica fraude e que não mente. Então vai fechar o comércio. Então vai ser difícil governar. E nós estamos vendo isso, né? Hoje em dia nós estamos vendo a luta para que se governe no país. Por quê? Porque todo mundo tem, desculpa a expressão aqui, queridos, o rabo preso em alguma coisa. Todo mundo está no Congresso Nacional, no Executivo, no Legislativo, na Câmara e no Senado. Quase todos os políticos têm algum tipo de ação criminal contra ele. Algum processo. Quase todos. Quase todos. E aí, como é que fica? Então, olha só o que esse homem vai dizer. Ele vai dizer, quem são os meus conselheiros? Porque qual é o problema de você se cercar de pessoas que não têm vida íntegra, que fraudam, que são mentirosas? É que essas pessoas que andam perto de você vão ser os seus conselheiros, né?
Quem vão ser os seus conselhos? Quem anda perto de você. E por isso a Cris está dizendo ali do versículo dela, né? Diga quem tu andas e direi quem tu és. Cris 1, né? Se a gente se cerca de pessoas boas, com certeza receberemos conselhos bons. Veja Salomão, recebe um conselho mau. Aliás, os filhos de Salomão recebem um conselho mau, logo após Salomão morrer. E aí, guerras e problemas e tudo que aconteceu. Então, a história mostra isso. Então, a minha integridade também é um cuidado com quem eu ando, com quem eu peço conselho, com quem eu chamo para dentro da minha casa para dizer assim, vai ser o meu amigo que eu vou ouvir o que ele vai dizer. Por isso, primeiro, mantenha-se firme na palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a sua conselheira. Conheça a palavra, conheça o que a palavra de Deus diz, para que você seja municiado de conselhos sábios de Deus. Segundo, cerque-se de pessoas que serão conselheiros porque vivem e desejam essa tensão de viver uma vida íntegra, mesmo que a gente não consiga viver na sua totalidade, mas que nós desejamos isso. E aí ele vai dizer, cada manhã fiz calar todos os ímpios da terra e eliminei todos os malfeitores da cidade. É um rei que tem condição de fazer juízo. E aqui muitos acreditam por isso que esse salmo seja um salmo messiânico, que está falando do Rei Jesus. Rei Jesus. O Rei Jesus é esse que tem capacidade de dizer, sou íntegro, quero andar com gente íntegra, né? E vou julgar os não íntegros. Um dia vai acontecer isso, o julgamento da história. Mas também hoje já acontece alguns tipos de julgamento. Nós já estamos vendo Deus punindo malfeitores. Por isso a nossa oração é essa. Senhor, oração de hoje do Salmo 101, me dá um coração íntegro. Primeira oração. Para que eu não caia no engano de desejar a justiça do outro, integridade do outro, moralidade do outro, e eu não. Segunda oração. Senhor, me cerca de pessoas íntegras. Me cerca de pessoas íntegras. Me atraia a pessoas íntegras. Não tem como não lembrar a minha mãe dizendo assim, chamando algumas pessoas de curva de rio. E depois que a gente ficou cresceu um pouco, entendeu o que quer dizer ser uma pessoa curva de rio. Curva de rio é o lugar onde todo toco, todo pedaço de madeira que cai no rio para ali. Toda árvore, né, folha para ali. É a curva do rio. E a minha mãe dizia que tem gente que atrai coisa ruim, né? Vive se cercando de pessoas más. Era a curva do rio. Tudo que é tralha parava ali, né? E é verdade. Então, nossa oração, Senhor, me cerca de gente boa, me cerca de gente íntegra, para que eu possa ter conselhos sábios e assim também continuar vivendo a integridade. Você tem um coração íntegro? Continua orando por isso. Se você não tem, se tem áreas da sua vida que precisam ser mudadas, ore por isso. Mas ora para que você tenha pessoas também que sejam íntegras, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria e eles ajudam você a manter a sua integridade. Vamos orar assim? Vamos orar por integridade? Vamos fazer isso. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda bondade, de toda lealdade, de justiça, Senhor, de mansidão, domínio próprio, todas as coisas que o Senhor tem, nós queremos ter, Deus, mas reconhecemos, Pai, que é tão difícil, porque nosso coração é um coração que deseja coisas que não são para nós, o nosso coração é invejoso, o meu coração muitas vezes é arrogante, Senhor, e se perde em coisas que o Senhor não tem para mim. Pai, que esse salmo seja para a gente refletir em como realmente nós queremos ser. E o meu desejo, eu sei que o desejo de cada um é se parecer mais contigo. Sim, sim. Então, Deus, que nessa busca nossa, a gente possa estar sempre procurando o Senhor em primeiro lugar, que o Senhor seja o nosso conselheiro, que o Senhor seja o nosso amigo, que o Senhor seja o nosso escudo,
tudo aquilo que nós precisamos está em Ti, e que isso seja a primeira fonte. Mas, Senhor, nós oramos agora pelos que estão à nossa volta. Muitos deles ainda estão longe de Ti, por isso nós clamamos, Senhor, traz salvação sobre os queridos que ainda não Te conhecem, traz conhecimento e vontade de saber que o Senhor tem um plano para eles. Ó Deus, nos ajuda nisso e que possamos ser luz na vida dos nossos queridos que ainda não Te conhecem, Senhor. Eu sei que cada um está colocando nomes agora de pessoas que precisam do Senhor e que estão próximas de nós. Alcança esses queridos em nome de Jesus. Mas, Senhor, por nós, que nós possamos ter uma conduta que Te agrada. Faz o nosso andar ser um andar correto. Eu Te peço, Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós queremos continuar lembrando dos queridos que precisam da Tua graça, aqueles que estão já infectados, Senhor, e que estão se recuperando em casa, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, tenha misericórdia. E nós clamamos que a curva, Senhor, não seja tão trágica como já está sendo em alguns lugares. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós e da nossa nação, mas pedimos que o Senhor afaste toda a praga de nós, Pai. E em especial o nosso país, nós clamamos por esse país, Senhor. Ó Deus, vimos tanta corrupção aqui no nosso país, tanto conselho errado no nosso país, tanto jeitinho, Senhor, brasileiro. Ó Deus, que livra a gente disso, Pai. Eu Te peço que realmente possamos ser um país que é feliz porque a nação é o Senhor Jesus, os Teus preceitos, a Tua conduta, a Tua moral, Senhor. Tem misericórdia dos nossos governantes, cada um deles. Cuida dos enfermos também, clamamos, Senhor, daqueles que estão realmente carecendo do Senhor. Especial eu coloco a vida da Márcia, o pessoal do Rio de Janeiro, Senhor, a Nilza pediu para orarmos por eles, porque vários conhecidos dela, cariocas estão com doentes, Pai. Então tem misericórdia desse povo, Senhor, que não está nem conseguindo atendimento, assim como Amazonas, Ceará, outros estados. Ó Jesus, tem misericórdia dessa nação que precisa do Senhor e uma intervenção no meio dessa praga. A Vânia pediu para orarmos pelo Jorge. Louvamos ao Senhor pela vida dele, porque o Senhor tem sustentado, pelo milagre da cura que o Senhor proveu sobre a vida dele. Muito obrigado, Pai, porque ele está tão bem e que o Senhor continue cuidando da saúde dele para a honra e glória do Teu nome, Pai. Põe Tua bênção e obrigado por mais um ano que foi o Senhor que concedeu para ele poder ser canal do Senhor aonde ele vai. Assim como outros queridos, nós Te louvamos nesse dia e clamamos, Pai, que possa ser um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós colocamos também o pai do Ereni, Senhor, clamamos, ó Deus, pela saúde dele. Ó Pai, que o Senhor esteja cuidando dos detalhes da volta dele para casa, que ele seja bem cuidado, guardado pelo Senhor. Pai, também providencia, ó Deus, algumas coisas que ainda faltam para que ele possa, ó Deus, estar bem, a cama hospitalar que ele precisa. Pai, também cuida, Senhor, da família dele, Senhor, também dando uma paz e fortalecendo nesse momento difícil. Pai, nós colocamos também diante do Teu altar a nossa nação e esses diagnósticos, esses prognósticos, ó Deus, do aumento, ó Deus, do contágio, da curva. Nós clamamos em nome de Jesus. Tem misericórdia da nossa nação. Continua, ó Deus, agindo com a Tua mão de poder e eliminando, ó Deus, o mal na sua potencialidade. Pai, nós colocamos também diante do Teu altar os nossos governantes. E esse texto, Senhor, ele é tão apropriado para o momento que estamos vivendo. Senhor, só um homem de coração convertido, uma mulher de coração convertida, só, ó Deus,
um governante e uma governante, Deus, de coração convertido. Homens e mulheres rendidos ao Senhor poderão ter uma postura de querer, Deus, viver essa integridade em todos os sentidos. Oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor faça isso. Pai, tem misericórdia dos nossos governantes. Pai, nosso Congresso, nosso Executivo, todo mundo com processo, Senhor. Todo mundo, ó Deus, com alguma coisa na justiça, com alguma pendência moral ou ética, Senhor. Deus, mas também nós, a nação. Ó Deus, os liderados, nós também, Senhor. Pai, trata o nosso coração para que ele seja um coração íntegro, santifica a nossa boca, purifica os nossos lábios, limpa as nossas mãos. Pai, que a nossa boca, a nossa mão, os nossos olhos, nossos pés sejam santificados pelo Senhor e pela sua palavra. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que a nossa nação seja varrida por um avivamento de moralidade, de santidade, Senhor. A começar em todos os quesitos. Pai, nosso governo estadual, Deus, esse escândalo, ó Deus, dessa compra com alguma falha tão feia, Senhor, dinheiro sendo jogado fora. Pai, em nome de Jesus, reverte isso, Senhor. Que esse dinheiro não se perca, que a gente consiga reaver esse dinheiro, Senhor. E que esses respiradores cheguem para a glória e honra do Teu nome. Abençoa, Senhor, o governo estadual e sua liderança. Pai, dê sabedoria, discernimento e integridade também para eles. Pai, oro também pelo nosso prefeito, pelos nossos governantes municipais, pelos vereadores. Pai, que a nossa cidade tenha esse caráter, tenha, Senhor, essa integridade também, a partir, ó Deus, da sua população, mas também dos seus governantes. E nos cerca, Senhor, de pessoas íntegras. Nos dá, ó Deus, amigos íntegros. Nos dê conselheiros íntegros. Mas que nós tenhamos, ó Deus, desejo de conhecer a sua palavra a respeito da integridade. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas e esse dia diante do Teu altar, te agradecendo pelo trabalho que temos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos empregados, por poder, ó Deus amado, ir, ó Deus, para o nosso local de trabalho e serviço e emprego. Pai, eu oro pelos que não podem ir trabalhar, porque não têm emprego, porque não têm o que fazer, Senhor. Pai, abre portas de trabalho e emprego, para que, ó Deus amado, cada um, Senhor, possa ter a dignidade de receber o seu salário e cumprir com os seus compromissos. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em mais um dia. E amanhã estamos de volta. Deus abençoe.